Então, gente, boa tarde. Juro que o vídeo vai ser bem rapidinho hoje, porque eu estou trabalhando nesse projeto aqui também. É o projeto de uma arquibancada. Aqui tem umas paredes sobrando, mas depois eu vou cortar pela cobertura. É um projeto em andamento. E junto com isso, meus colegas sabem bem, eu estou tentando, ao mesmo tempo que eu trabalho, tentando montar uma ideia de template baseado na minha rotina de trabalho, e depois a gente submete um ao outro e vê o que rola, o que não rola. E tenho visto até algumas opiniões aí na internet e tal, porque o ArchiCAD tem muitas formas de você classificar os elementos e nessa classificação poder rastrear, ou modificar, selecionar, tudo mais. E desde que eu trabalhava com SketchUp, desde que comecei a trabalhar com SketchUp, a gente montou um curso uma vez, e um dos colegas que compôs esse curso estava falava, e na época eu concordava bastante, de que não fazia sentido usar a entidade layer, que é basicamente uma ideia 2D por definição, tanto que aqui no ArchiCAD chama vegetal, né? Então é aquela ideia da camada mesmo, para trabalho fundamentalmente baseado em 3D e mais ainda trabalhando com objetos e entidades. Porque, tanto lá no SketchUp, mas fundamentalmente aqui no ArchiCAD, cada entidade ela tem um monte de parâmetros recursivos que possibilitam o rastreamento dela. Então, eu coloco aí para a gente discutir e vou mostrar algumas considerações sobre é necessário o trabalho intensivo com layers dentro do ArchiCAD? Eu digo que sim. O seguinte, por exemplo, você tem, aqui não vai dar porque eu tenho que desagrupar. Você tem um pilar desse aqui. Então, além do ID, eu posso rastrear ele pelo ID. Então eu sei que é um pilar de concreto estrutural, coloquei 0,6, mas essa classificação eu já estou pensando em mudar. A ideia é propor que elementos que não são do nosso escopo de arquitetura, por exemplo, que ele seja identificado da maneira mais simples possível. Então, por exemplo, pilar de concreto é só pilar de concreto, não importa se ele vai ser no primeiro, segundo, terceiro pavimento, as dimensões e tal. Se ele é pilar de concreto estrutural, ele vai ser pilar de concreto estrutural. Então, não entrar muito em searas não arquitetônicas. Já quando se trata de elementos do nosso métier, tipo porta, por exemplo, aí a gente tem que começar a ser mais criterioso na ID. Porta 1, porta 2, porta 3 e tal. Então tem aqui, se eu quiser rastrear, né, uma questão de rastreamento, realmente eu não preciso ficar muito pensando em layer não, sabe? Porque eu tenho como rastrear pelo ID, então se a gente tem um sistema de ID bem definido,
Eu posso, por exemplo, querer rastrear um determinado pilar que está no segundo pavimento. Eu posso trabalhar com ID desse pilar, um ID de pilar de concreto, referente a determinado pavimento. Eu tenho muita probabilidade de achar aquele elemento ali sem muita dificuldade, né? Em segundo lugar, eu tenho as classificações, né? Ou seja, como elemento estrutural, como elemento exterior, todos esses parâmetros, essas propriedades, elas podem ser usadas como tags para pesquisa. Outra que a gente pode usar é a classificação dentro do ArchiCAD. No caso aqui é a classificação pilar. Eu posso também colocar que eu quero saber quais são os elementos que estão dentro dessa classificação pilar. Além disso, tem material, tem as dimensões, tem uma série de parâmetros que eu posso usar para rastrear, localizar esse elemento. Mas o que o Layer me permite no ArchiCAD que é diferente de outros softwares que eu já trabalhei. Por exemplo, aqui no modelo. Eu vou abrir aqui a caixa de definições dos vegetais. Deixa eu só arredar esse modelo para caber aqui. Então aqui eu tenho as definições vegetais. E aí, seguinte, eu gosto, como já falei para os meus colegas, eu gosto desse sistema de classificação default do ArchiCAD. Então, anotação com o ID ANT, ARC para a disciplina de arquitetura. Eu não entendi muito bem por que esses layers de referência vieram para cá, mas vou descobrir depois. Parte de estrutura, dá para ver aqui com a IDST, instalações. Eu criei esse SD MOD para me referir a módulo associado. Então, eu estou trabalhando com módulos associados, eu posso depois fazer um vídeo legal sobre isso. E topografia, e eu acrescentei também essa parte de urbanismo, calçada, equipamento, meio-fio. Então, tá aí. Eu estou usando aqui a combinação modelo 3D para exibição de modelo 3D. Vamos supor que eu queira trabalhar somente com os elementos estruturais. Então, que eu quero trabalhar só com as paredes, mas quero ter como referência os elementos estruturais. Então, eu não quero simplesmente apagar ou revelar determinada coisa, determinado elemento. Eu tenho as alvenarias aqui, já algumas colocadas, e tenho sistemas de estrutura. Aqui o ArchiCAD permite que eu venha na parte aqui de estrutura, eu tenho esse elemento aqui, essa caixinha, que indica se o objeto está no modo, vamos falar, sólido ou hidden lines, que preferir, ou se ele está no modo wireframe, por exemplo. Vamos colocar aqui, por exemplo, pilar, laje e viga em wireframe. Eu não sei se dá para vocês verem a diferença entre esse aqui e esse aqui na tela. Mas basicamente um fica um sólido com as linhas,
naquele modo Hidden Lines e um outro ele fica em wireframe, é bem sutil. Mas se eu der uma atualizada aqui, der um OK, isso vai acontecer no modelo. Então, eu consigo mexer nas minhas paredes tendo como referência a minha estrutura. Ou seja, ela fica ali meio que como um fantasma. Coisa que não dava para fazer, por exemplo, no SketchUp. Tinha aquele modo transparente, mas ficava tudo transparente. Então, aqui eu consigo ter essa possibilidade, ou seja, eu consigo ter uma relação de referência entre, das alvenarias com a estrutura que está meio em wireframe, está um fantasma aqui, e daí conseguir alguma vantagem de trabalho. Vou voltar aqui e vou mostrar outra questão. Deixa eu só ligar isso aqui de novo, live, pilar, viga, atualizar e OK. Outra coisa bem interessante dos layers no ArchiCAD é isso aqui, ó. Eu estou fazendo um banheiro. Aí, o que acontece? Esse banheiro, ele tem os boxes divididos por uma divisória de granito. Eu vou fazer essa divisória de granito utilizando o elemento, a ferramenta parede. Então, se eu passar aqui por cima, você vai ver que ela é uma parede. Se eu clicar nela, você vai ver que ela é classificada, inclusive, como uma parede, apesar de eu ter chamado ela como divisória de box. O que acontece? Deixa eu ligar aqui em visualização, opções de visualização na tela e linhas de referência de parede e viga. Isso é bem importante de trabalhar. Tá vendo? Aqui tem a possibilidade de ver onde estão as linhas de referência das minhas paredes e vigas. Deixa eu tirar as linhas guia aqui, só dar um hide nelas. Então, se eu der uma afastada aqui, dá para ver que eu tenho aqui o sentido de construção das minhas paredes. Isso aí pode parecer bobagem, mas não é. Quando você vai trabalhar com... o modelo vai ficando mais complexo, você vai tendo que trabalhar com muitas interseções, você ter controle sobre essa direção, como as paredes são feitas, ou as vigas também, as vigas serem feitas nos mesmos sentidos que as paredes, isso tudo é bastante importante. Mas o que acontece? Voltando aqui à minha divisória. Eu tenho a linha dela, dá para ver que a linha de referência dela não conecta com a linha de referência da parede. E isso é meio que automático no ArchiCAD. Se eu vier com uma parede qualquer, construir ela aqui, deixa eu tentar fazer um exemplo aqui, ó. Eu pego essa parede, eu vou pegar desse meio aqui e vou levar ela só até aqui, ó, até a borda. Se eu clico, tá vendo que automaticamente ela junta a linha de referência dela com a linha de referência da parede que está adjacente a ela? Então, isso é controlável pelas combinações de layer, o que é muito interessante. Por exemplo, eu não quero que a minha divisória automaticamente venha e invada a minha parede. Eu quero que ela pare no núcleo da minha parede. É porque é assim que eu vou construir. Depois eu vou vir aqui com o revestimento da parede e ela vai ficar intersectando somente a alvenaria, como está aqui.
Como eu consigo fazer isso? Vindo aqui na minha combinação de vegetais, projeto, avaliação, planta, o que eu fiz? Aqui eu tenho essa coluna que indica mais ou menos assim, o que conecta com o que. É uma classificação dos elementos pela sua capacidade de se conectar uns com os outros. Então, por default, por padrão, isso aqui vem tudo 1 no ArchiCAD. Então, basicamente, o ArchiCAD está falando que todos os elementos vão conectar uns com os outros. Mas olha aqui o que eu fiz no layer divisória box. Eu chamei ele Arc divisória box e eu coloquei o parâmetro 2. Ou seja, quando ele colidir com alguma coisa feita com parâmetro de layer 1, ele não vai intersectar automaticamente. Ele só vai intersectar automaticamente com outros objetos, com outras divisórias de box ou com outros objetos que eu faça dentro de um layer que eu tenha classificado com 2. Isso é bastante interessante porque dá um controle sobre a modelagem que outros sistemas de layer em AutoCAD, em SketchUp, por exemplo, não permitiam. Por exemplo, se eu venho aqui, pego as propriedades da divisória, que é 2, venho aqui, desenho uma divisória, sem chegar na linha de referência, aqui, por exemplo, ele vai chegar automaticamente, porque é 2 com 2, mas o 2 com 1 não intersecta automaticamente. Então é isso aí. Eu acho que ficou curtinho para os meus padrões, né? 17 minutos. Mas é uma dica bacana que permite que a gente tenha mais controle sobre o processo de modelagem. Isso aí. Aquele abraço.